pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim. Estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de estarmos em sala de aula novamente, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai estudando por aqui, vamos, né, dando uma olhada nos conteúdos que nós temos, a gente não pode perder tempo, né? Principalmente pelo fato que nós estamos no terceiro ano, né? Então esse é um ano bastante decisivo para muitos de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando esse tempo de isolamento para estudar, né? Eu sei que é mais difícil, a rotina que a gente impõe para nós mesmos é um pouquinho mais complexa do que irmos para a escola, né? Mas a gente não pode desanimar, tá bom? A gente vai iniciar no vídeo de hoje um novo capítulo. Esse capítulo ele vai trazer para nós a parte histórica da descoberta de novas partículas, né? Então ele vai trazer um pouquinho do contexto histórico desde a antiga Grécia até o século XX, certo? E depois no final do capítulo ele vai mostrar para nós um pouquinho da história da cosmologia, a diferença dos elementos astronômicos que a gente tem no nosso universo, tá bom? Eu vou dividir esse capítulo de novo em duas partes para facilitar os nossos estudos. Então, a gente vai fazer um vídeo com a primeira parte do capítulo e o outro vídeo com a parte do capítulo fica para os próximos dias aí. Vamos lá, pessoal? Aqui. Apresentação. Só voltar aqui um pouquinho. Então, como eu falei para vocês, partículas elementares e a cosmologia. É o capítulo que nós vamos ver nesse e no próximo vídeo, tá bom? Então, a ideia da partícula, a gente vai usar esse termo zoológico de partículas. Por que esse termo de zoológico de partículas? Porque a partir do final do século XIX, início do século, meados, né, do século XX, a gente vai ter uma descoberta enorme de partículas, tá? É o que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Antes de nós discutirmos essas descobertas, essa figura ela remete a um período histórico para nós. Que período histórico é essa, né? A época dos grandes filósofos. Então aqui, o nome desse quadro, na verdade é uma figura, é um quadro, né, que foi feito lá pelo Rafael Sanzio, né? É a Escola de Atenas. Então aqui está representados os principais filósofos, né? Onde aqui no centro você tem o Sócrates e o Aristóteles, tá? O Sócrates está apontando o dedo para cima em menção uma questão relacionada ao mundo místico, né? E ao homem, certo? Antes da compreensão das partículas, né, no capítulos anteriores nós discutimos um pouquinho sobre a ideia do átomo, né? A ideia do átomo é uma ideia muito antiga, tá? Porém, para os antigos gregos, o átomo ele era uma parte indivisível da matéria, tá? Mas antes dessa ideia do átomo, houve uma ideia de que o universo ele era formado, né, o mundo e os elementos do universo, ele era formado por 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? Fogo, água, ar e terra, tá? Então, segundo esses filósofos, né, já que tá Empedocles, né, combinou essas diferentes propostas com a teoria dos 4 elementos. Então, desde sempre lá, né, ele coloca aqui Tales de Mileto como uma das primeiras pessoas a pensar na natureza, né, uma forma de unificar a natureza, né? Então, Tales de Mileto ele tinha a ideia de que tudo era água, ou seja, tudo que tinha no mundo, tudo que tinha no universo, né? O universo deles era o planeta Terra e o céu até então, né? Mas eles acreditavam, o Tales de Mileto acreditava nessa ideia da água, né? Com o passar do tempo, com os outros discípulos, né? Você vai ter essa ideia que tudo é formado de água, fogo, terra e ar. E aí, o que é da água, né? Tem características relacionadas com a água, o fogo, características relacionadas com o fogo, a terra e o ar, assim por diante, tá bom? Em seguida, você vai ter esses dois cientistas aqui, com a ideia, então, do átomo. Só que eles imaginavam que o átomo era uma partícula indivisível, né, que corroboraria toda essa matéria, ou seja, a matéria seria formada de átomo, né. Esse slide, ele mostra um pouquinho para nós uma história, não é de 1, 2 séculos, né, são vários séculos aí que perduram esses pensamentos aí, tá
bom? A ideia de átomo, ela foi melhorada, como vocês viram, a partir do século XVI lá, tá? E aí, você vai ter alguns, como aqui colocamos, ó, alguns milênios após o pioneirismo dos filósofos gregos, o conceito de átomo surge nas mãos dos cientistas John Dalton, né? Então, aqui, ó, final do século XIX. Então, percebam, lá da Antiga Grécia, início aí, meados do século XIX, é que você volta a ter essa ideia dos átomos, tá? E aí, com a descoberta do elétron por Thomson, é que você vai perceber que o átomo ele não é tão indivisível assim, tá? Então, as contribuições que nós vimos no capítulo anterior mostram pra gente o quão importante que é essas descobertas aí no final do século XIX e início do século XX, tá bom? Então, perdurou-se milênios aí até a descoberta de que o átomo, ele era uma partícula indivisível, né? Ele, sim, poderia ser divisível, tá? E aí você tem a descoberta de novas partículas, como o próton, o elétron e os nêutrons, tá? Então, por mais algum período, acreditava-se que existia apenas essas três partículas elementares, o próton, o nêutron e o elétron, tá bom? Porém, algumas experiências, né, elas acabam confirmando a existência do prósito, né, o que seria um antielétron, né, uma estranha partícula prevista por Paul Dirac, né, em 1928, né, idêntica ao elétron, mas com carga positiva, né? Então, essa descoberta possibilitou que para cada partícula, próton, nêutron, elétron, etc., existiria uma correspondente chamada de antipartícula, dando origem, assim, ao que nós chamamos de antimatéria, tá? Então, o que a gente subentende nesse período? Que antes, até então, existia a ideia de átomo, o átomo seria indivisível. Depois de meados do século XX, aí você tem a descoberta de partículas que seriam a antipartícula dos elementos já conhecidos, tá? Com o passar do tempo, a gente tem aí outros cientistas, ali na década de 30, conhecido ali como Enrico Fermi, né? Ele propôs a existência de uma nova partícula, o neutrino, tá? Para explicar a conservação da energia de caimentos do betas, núcleos atômicos que a gente viu na semana passada, tá? Difícil de ser detectado por não ter partícula elétrica e ser extremamente leve, o neutrino teve sua existência confirmada apenas em 1956, tá? Então, a ideia é que a gente vai ter cada dia mais descobertas, né? E aí o desenvolvimento de grandes aceleradores cada vez mais potentes possibilitou-se, né, também aí que os prótons e os nêutrons não eram partículas fundamentais, mas sim constituídas de partículas elementares ainda menores, tá bom? E aí a gente vai entrar num ramo das partículas subatômicas, tá? Então aqui você tem a foto, né, de um dos maiores aceleradores, né, os aceleradores mais potentes, tá? Aonde você tem lá a colisão de partículas e aí com a colisão dessas partículas, com o estudo dessas colisões dessas partículas, você consegue revelar do que constituem realmente as partículas mais elementares, tá? Então, o termo zoológico de partículas é justamente essa questão. Você tem uma descoberta de milhares de partículas, tá? E aqui vale ressaltar a ideia de que você tem um cientista brasileiro auxiliando na descoberta de novas partículas, tá? Por exemplo, a partícula meson pi, ela foi detectada, ela foi observada, né, por um cientista brasileiro, curitibano, que é o César Lattes. Depois, se vocês tiverem curiosidade de estudar um pouquinho sobre o César Lattes, fica aí uma dica, tá bom?
Aqui ele vai falar para nós, né, que a partir da década de 50, centenas de partículas subatômicas foram detectadas, formando um verdadeiro zoológico de novas partículas. Então, o termo zoológico justamente porque a cada dia se tinha uma nova descoberta de partícula, uma partícula com características bem diferentes daquelas que já eram conhecidas até então. Né? Então, o termo zoológico vem justamente daí, uma quantidade muito grande de partículas foram sendo descobertas, tá? E aí, aqui até temos um relato, né? O descobridor de uma nova partícula elementar costuma ser agraciado com o prêmio de Nobel, mas agora deveria ser punido por uma multa de 10 mil dólares, né? Justamente porque a cada instante tinha-se a descoberta de uma nova partícula, tá bom? E aí, o modelo padrão que a gente tem hoje, então, por muito tempo se passou acreditando que a matéria era formada por átomos indivisíveis. Depois, meados do século XIX, final, né, do século XIX, início do século XX, a gente descobre que os átomos eles não são tão indivisíveis assim, mas sim que são formados por partículas elementares, que até então eram os prótons, os elétrons e os nêutrons. Depois da descoberta dos nêutrons, dos prótons e dos elétrons, houve-se a descoberta de partículas mais elementares ainda. Ou seja, hoje a gente sabe que o próton, o nêutron, eles são partículas que são formadas de partículas subatômicas, partículas mais elementares ainda, tá? E aí essas partículas mais elementares ainda são chamadas de quarks e leptons, né? Aonde você tem o nome dessa partícula e a carga dela. Então aqui você tem o up, o down, o shard, o stake, o top e o bottom, né? Cada uma dessas cargas, né, vão fazer parte da constituição de alguns elementos de novas partículas aí, tá? E as cargas negativas, que seriam os neutrinos, né? Então, você tem o neutrino do elétron, o neutrino do muon, o muon, neutrino tal, e cada uma com as suas respectivas cargas elétricas aí, tá bom? E aí, aqui a gente tem uma configuração do modelo padrão que nós temos hoje. Então, o elétron, ele seria uma carga elementar, né? E o próton e o nêutron, que a gente acreditava que até então seriam cargas elementares, não são tão elementares assim. Por quê? Porque elas são formadas de cargas subatômicas menores ainda que essas partículas, tá? Então, os prótons e os nêutrons, eles vão ser formados por quarks, tipos diferentes de quarks, né? Então, você tem aqui cada uma dessas simbologias representando os quarks diferentes. E aí, percebam que você tem a simbologia aqui mostrando uma ligação entre esses quarks. Então, o nêutron e o próton, eles existem por causa dessas ligações, dessas partículas mais subatômicas aí. Então, ali na figura anterior, vocês perceberam que existiam ligações entre essas partículas elementares dos quarks ali, né? Existe quatro forças fundamentais da natureza. Quais são essas quatro grandes forças fundamentais da natureza? A força eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força gravitacional, tá bom? Então, você tem aqui que a força eletromagnética ela vai gerar uma carga chamada de fóton, né? Que estamos com o símbolo gama aqui. A força nuclear forte vai ligar os gluons, né? Enquanto que a nuclear fraca vai ligar os prótons vetoriais, tá? E a gravitacional, teoricamente, existe uma partícula chamada de gráviton, tá bom? Então, a relação dessas forças seriam geradas por esses tipos de partículas aqui, tá bom? E aí, aqui ele vai mostrar para nós a relação dessas forças, né? Então, a força gravitacional, nós já conhecemos, já sabemos aí de velhos tempos, que é a força entre as massas. Então, você tem uma força da Terra atraindo a Lua, assim como a Lua está atraindo a Terra, né? Então, esses corpos, eles se mantêm em movimento uniforme justamente por causa
da relação gravitacional entre elas, tá? A força eletromagnética é a força que nós vimos lá no meados do segundo ano, né? Que é a força que existe entre as cargas elétricas. Então, se eu tenho uma carga positiva com uma carga negativa, o que vai existir entre elas é uma força elétrica que são trocadas, que têm um módulo, né, entre si lá, através da lei de Coulomb, a gente consegue calcular o módulo dessa força ali. Tá bom? O que é novo para nós é a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Se a gente pensar aqui, ó, você tem o próton e o elétron, eles estão se atraindo, né? Se eu tenho o próton e o próton com próton, o que acontece entre eles? Eles têm uma repulsão, mas a gente sabe que dentro do núcleo existe uma quantidade muito grande de prótons. Como que esses prótons eles ficam estáveis dentro do núcleo se eles têm uma força eletromagnética que afasta eles? O que faz com que o núcleo seja estável é justamente as forças nucleares, né? A força nuclear forte é uma força nuclear de alta intensidade, resultado da combinação entre as partículas de um núcleo atômico, mais especificamente entre os quarks que as constituem. Tá? Então, essa força mantém o núcleo estável. Então, é a força nuclear forte que faz com que as partículas, os prótons, estejam dentro do núcleo ali, tá bom? E aí, a força nuclear fraca, também denominada eletrofraca, é que é capaz de promover a liberação de partículas nucleares do átomos instáveis e é originada na interação entre os leptons e quarks, tá bom? Segundo ali as teorias recentes, 6 tipos de leptons e 6 tipos de quarks são formados nessa matéria ali. Certo, gente? Então, como eu falei para vocês, a ideia dessa aula é fazer essa divisão do capítulo para não ficar um vídeo muito longo, para vocês também poderem estudar aí, tá bom? Basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo ali. A ideia do termo do zoológico de partículas, que você tem uma quantidade imensa de partículas sendo descobertas, tá? E aí os 4 tipos de forças fundamentais que nós temos: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte, tá? O que é novo para nós é a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Lembrem-se, né? A força eletromagnética faz com que as partículas de mesmo sinal se afastem. Se a gente pensar no núcleo, que é uma quantidade muito grande de partículas de mesmo sinal, o que faz com que eles permaneçam ali dentro? A força nuclear, tá? Então, por que próton com próton não se afastam dentro do núcleo? É justamente porque, além da força eletromagnética, que comparado com a força nuclear é fraca, essa força permanece com essas partículas, fazendo com que essas partículas permaneçam ali dentro, tá bom? Espero que vocês consigam estudar aí durante a semana, que não tenham muitas dificuldades e qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Beijão, gente!